Bora lá, vamos fazer a leitura de mais um capítulo aqui do nosso Manual de Instruções para a Vida da nossa Bíblia Sagrada. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 14 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como o professor. Então sejam todos bem-vindos e, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 14, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar sempre uma palavra de motivação, de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida de mais e mais pessoas. Então sejam todos bem-vindos, deixe o seu like, comente, compartilhe. Vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abri-la aqui no quarto livro de Reis, no capítulo 14. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para deixar a sua vida mais suave, sua jornada, o seu caminho mais suave, sua vida mais interessante, então eu recomendo que você assista aí os vídeos da nossa playlist chamada Quarto Reis, perfeito? Quatro Reis. Lá você vai encontrar todos os capítulos anteriores, todos os vídeos anteriores, e você vai adquirir mais sabedoria e mais conhecimento. E no versículo 1 do capítulo 14 diz o seguinte: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reinou Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Então Amazias, que era o filho de Joás, o rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadá, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor. Todavia não como Davi, o seu pai. Ele fez segundo todas as coisas, como fez Joás, o seu pai. Então você veja aqui que um dos poucos reis, dos poucos reis que fez aquilo que era bom, que era reto aos olhos do Senhor. Mesmo assim, ele não foi tão completo como o rei Davi, perfeito? Ou seja, por quê? Porque ele não suspendeu, não deixou do povo de Israel de fazer as suas oferendas, nos lugares altos, nos lugares altos ali onde eles faziam, eles rezavam, e clamavam a Deus, nos lugares altos. Por quê? Porque o ser humano ele é bem assim, ele sempre precisa de uma religião, precisa de uma crença, de um Deus, que vai protegê-lo, vai resolver tudo por ele, vai fazer todas as coisas ali por ele, porque ele se sente um inseto incapaz de fazer aquilo que ele deve fazer. Então o ser humano ele sempre está à procura de algum tipo de religião, de alguma crença, de algum Deus, que vai protegê-lo, vai cuidar dele e não vai deixar nada de ruim acontecer com ele. Todavia os lugares altos não foram removidos até aquele momento. O povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Então é exatamente isso. O povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, pelos deuses, em busca dos seus deuses. E sucedeu tão logo o reino foi confirmado na sua mão, que ele matou os seus servos que haviam matado o rei, o seu pai. Então, logo que Amazias teve ali o reino, confirmado ali, o trono confirmado em suas mãos, então ele mandou matar todos os servos ali que serviam a ele também, ao seu pai. Porém, os filhos dos assassinos ele não matou, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Então, os filhos dos assassinos ele não mandou matar, pois ele seguia exatamente a lei de Moisés, onde que os filhos não deveriam serem mortos pelos pecados, pelos crimes dos seus pais, e nem também os pais deveriam ser mortos pelos crimes dos seus filhos, perfeito? Então ele seguiu exatamente ali as leis de Moisés.
no qual o Senhor ordenou, dizendo: os pais não serão levados à morte pelos filhos, nem os filhos serão levados à morte pelos pais, mas cada homem será levado à morte pelo seu próprio pecado. Então cada homem deve ser levado à morte pelo seu próprio pecado e nunca pagar com a vida, né? Nunca pagar com a morte, né? Os pecados que os outros, seus pais, os seus filhos cometeram. Ele matou de Edom, no vale do Sal, 10.000, e tomou Selá por guerra, e chamou o seu nome de Joctel até este dia. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, o filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel. Então Jeoás, que era o rei de Israel na época, e Amazias mandou ali um recado para ele, né? Dizendo: vem, olhemo-nos um à face do outro. Então, para você que não sabe, tanto o reino de Judá como o reino de Israel era um povo só, né? Só que esse povo, esse reino se dividiu. Tudo era o reino de Israel, mas esse reino se dividiu ali, né, com a morte de Davi, perfeito? Então ficou ali o reino de Judá, né, e o reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte. Então ali Amazias ele queria olhar na face de Jeoás. E Jeoás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha para o meu filho como esposa. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. Tu, na verdade, tens ferido a Edom, e o teu coração tem te exaltado, gloria-te disto, e detenha-te na tua casa. Afinal, porque mexerias com a tua dor, para que caias de fato, tu e contigo Judá. Porém Amazias não quis ouvir, portanto Jeoás, rei de Israel, subiu, e Amazias, rei do Judá, olharam na face um do outro em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e fugiram cada homem para suas tendas. Então Judá foi derrotado ali pelo rei de Israel, ou seja, Amazias foi derrotado ali pelo rei de Israel, Jeoás. E Jeoás, rei de Israel, pegou Amazias, rei de Judá, o filho de Joás, o filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até o portão da esquina, 400 côvados. Então Joás, ele derrotou ali todo o reino de Judá, né? E ele derrotou Amazias, e ele colocou abaixo o muro ali que rodeava Jerusalém. E ele tomou todo o ouro e prata e todos os vasos que foram achados na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e reféns, e retornou a Samaria. Então ali Joás, ele pegou todo o ouro, toda a prata, né? Todos os vasos que eram utilizados ali na casa do Senhor, né? E levou tudo para Samaria. Ora, o restante dos atos de Joás e tudo o que ele fez, e o seu poder e a forma como ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Joás dormiu com os seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou no seu lugar. Então Jeroboão, que era o filho de Joás, reinou no seu lugar. E viveu Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Então, Amazias ainda viveu 15 anos depois da morte de Jeoás. E o restante dos atos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ora, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu, né? Então Amazias fugiu para Laquis, mas eles enviaram após ele a Laquis e lá o mataram. Então ele foi morto em Laquis. E o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, com os seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e fê-lo rei, em lugar do seu pai Amazias.
Ele edificou Elate e restituiu a Judá. Depois disso, o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria e reinou 41 anos. Muito tempo, hein? E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Lá mais um que faz o que é ruim às vistas do Senhor. Ele não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ele restituiu e tomou de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual ele falou pela mão do seu servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Refer. Porque o Senhor viu a aflição de Israel, que era muito amarga, porque não havia nenhum escravo, nem livre, tampouco algum ajudador para Israel. E o Senhor não disse que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, mas salvou-lhes pela mão de Jeroboão, o filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão e tudo o que ele fez, e o seu poder, como ele guerreou, e como ele recuperou Damasco e Amate, a qual pertencia a Judá para Israel, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com os seus pais, a saber, com os reis de Israel. E Zacarias, o seu filho, reinou no seu lugar. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 14. Capítulo 14 do quarto livro de Reis. Capítulo 14 do quarto livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Para você que nos acompanhou por um minuto, meu muito obrigado. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para vocês. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. E não se esqueça de deixar seu like, fazer o seu comentário, se inscrever aqui no nosso canal aqui do nosso YouTube. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!